mais ou menos um pouquinho como é que eu cheguei a essa história, e acho que, eu tinha comentado um pouquinho aqui com o Khaled antes, eu acho que terminou que eu acho que eu vou fazer uma espécie de um passeio por todas as coisas que eu ouvi hoje e que eu já tinha pensado um pouquinho em mostrar para vocês. Vou começar com o nome, então. Quem é Calunga sabe. Quem não é Calunga precisa aprender. Esse título aí, eu que dei, eu que inventei isso, não. Eu tirei de um livro que, enquanto eu estava estudando, para poder trazer alguma coisa aqui hoje, eu descobri um livro na internet. Aí, o livro tinha esse nome. Quem é Calunga sabe. Quem não é Calunga precisa aprender. Nossa, que legal isso. E aí, baixei o livro. Baixei o livro, para minha surpresa. Olha ele aqui. Né? A professora descobriu ontem, em conversa com a professora Maria Auxiliadora, né, que ela foi a coordenadora dessa produção. E ela perguntou para mim assim, você tem esse livro? Ela me mostrou hoje. Eu falei, só tem vergonha. Ele assim na mão, não tem. Mas ela não me deu ele não. Mas ele assim na mão, eu não tenho. Mas eu falei assim, mas no MEC tem mais? Ela disse, pior que não tem. Aí eu falei, tudo bem, então eu vou devolver para ela, lógico, né? Mas, então, essas figurinhas que eu coloquei aqui na minha apresentação, esse passarinho e outras que vocês vão ver aí, eu baixei do livro, né? Então, por quê? Porque quem é Calunga aqui já sabe. Eu que não sei Calunga, que não sou Calunga, eu tenho que aprender. E as outras pessoas também. Então, nós temos discutido aqui, nós estamos ouvindo desde ontem e de outras vezes também, algumas coisas a respeito exatamente do direito, o que as pessoas, né, essas pessoas Calunga, qual é o direito delas, quais são os sonhos dessas pessoas, o que é essa vida Calunga, né? Então, assim, quem é Calunga sabe, quem não é, tem que aprender. Então, vamos ver um pouquinho do que eu aprendi nesses dias e do que eu gostaria de dividir, né, com vocês. Uma das coisas que a gente sabe que Calunga é uma população tradicional. Então a gente vê lá, populações tradicionais. O que é isso, né? O que é uma população tradicional? Aí a literatura vai dizer que são aquelas que mantêm muitos dos seus aspectos culturais, seculares e de políticas voltadas à sua subsistência. Né? Então hoje a gente já ouviu aqui. E agora a professora Maria Auxiliadora acabou de falar assim, eu não quero ser tratado como um agricultor, eu quero ser tratado como um Calunga, né? Como um quilombola, Então, essas populações tradicionais têm práticas voltadas para a sua própria subsistência e elas é que sabem como elas são. Qual foi a minha, eu botei ali o MB, Ministério da Saúde, só para contar um pouquinho para vocês qual era a minha ligação, ou qual foi a minha ligação com quilombos e quilombolas. Há muito tempo atrás, não sei se 1900 antigamente ou já 2000, eu participei de um projeto dentro da Universidade de Brasília com quilombolas. E nós estamos procurando as questões, ou estudando as questões da anemia falciforme. Então eu viajei um bocado, né, conheci vários quilombos aqui no Brasil. Depois de lá, essa coisa, a minha vida tomou outro rumo, perdi um pouquinho o contato, eis que fui para o Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília, e aí começamos a trabalhar novamente com algumas populações ou comunidades quilombolas, e aí a gente conheceu o trabalho da professora Maria Geralda, fomos convidados, e eu tive a honra de ser convidada no último encontro, e agora se repete essa honra muito grande para mim. Então a minha ligação começou dali. Eu até lamentei que eu ia estar sendo gravado, mas não tem problema nenhum, não, assim que eu fujo um pouco de vez em quando aqui do assunto. Mas eu ia trazer até uma foto que eu fiz de presente
para te dar, Calésio, mas não deu tempo. Mas eu fico devendo, estou assumindo um compromisso público aqui, olha aí, você pode cobrar, que eu fiquei de trazer mesmo como presente para esse encontro, né, e fica aí. Muito bem. Então, as comunidades tradicionais são essas. Então, a gente tem dentro dessas comunidades aí, os quilombolas indígenas, ribeirinhos, e aí vai ter um monte de gente, marisqueira, castanheira, vai ter, né, uma série são tipos de grupos aí, às vezes eles dividem a terra. A terra eles consideram como propriedade coletiva, às vezes é a propriedade que é coletiva, às vezes o uso que é coletivo, às vezes é um uso comum temporário, pessoal, e pode ser também um uso comum à terra. Só assim para a gente tentar entender um pouquinho como é que é essa questão das relações com a terra. Portanto, nós estamos falando um pouquinho aqui de meio ambiente, né? Como é que essas comunidades lidam com o meio ambiente. Muito bem, eu não vou entrar aqui na discussão da lei, até eu coloquei aqui, não vamos discutir as leis, mas vamos tomá-las como pressuposto. Então, existe lá a Constituição, a gente já ouviu falar, ontem mesmo aqui, hoje novamente. Então, assim, a gente tem leis, há quem veja as populações tradicionais e o meio ambiente como elementos dissociados. A Constituição está dizendo que a gente precisa considerar tudo junto, mas há quem diga que é diferente. Então, como é que a gente lida, né, com essa esquizofrenia? Tem um autor que diz que o país, né, o Estado lida, o país não, mas o Estado lida de uma maneira muito esquizofrênica com esse assunto. As injustiças são estabelecidas há muito tempo, nessa questão de direito à terra, de quem é melhor ou pior do que o outro, quem merece ou quem não merece. Então, lá na história do Henrique II, lá na Inglaterra, 20% da Inglaterra era para reservas de caça para o rei. Daí todo mundo aqui já ouviu falar do Robin Hood, né? E a lenda dele, ele pode ser lenda, mas que era fato que a terra era guardada como reserva do rei. Então a gente vê essa questão há muito tempo já. E muito antes disso já existia quem achasse que eu sou melhor que você, ou que eu mereço mais do que você. Né? Isso é uma coisa que existe na história da nossa humanidade, infelizmente. E aí o que a gente tem? A gente começa a ter algumas dessas disparidades ou dessas contradições, né, que a gente começa a ver até em algumas normas. Então a gente tem planos de manejo. O que acontece com os planos de manejo que a gente vê dentro das leis, dentro das normas e tal? A gente pode ter um controle bem rígido em cima da população, mas, né, mas que elas não previnem essas outras formas de degradação ambiental. O que a gente está falando com isso? Que muitas vezes, o que o Estado faz? A conta desse pseudo-desenvolvimento, de um possível desenvolvimento, a gente acaba atrapalhando, vamos dizer, ou comprometendo a vida daquelas comunidades que vivem naquele lugar. Uma série de coisas, inclusive, né? Até falando que aquilo vai ser bom, e aí a gente, mas tem que ter dinheiro. É a mesma coisa no turismo. Vou aproveitar aqui para fazer um parêntese. Turismo é bom? Traz dinheiro? Pode trazer, mas traz muita consequência também. Então vamos pensar direitinho, trabalhar bem direitinho nesse planejamento. Né? Então, assim, por quê? Porque você pode excluir pessoas também. E o que a gente quer aqui é inclusão cada vez maior. Uma distribuição justa de renda e de recursos. Então, turismo é bom? Internet é boa? Mas tem consequência? Tem. Então, nós temos que estar preparados para exatamente discutir todas as vantagens e desvantagens, os impactos positivos e os impactos negativos. Então, a gente vai sofrer pressões. E nós já ouvimos isso aqui ontem e hoje, não vou também entrar muito não. Então, assim, a gente tem o quê? Muitas vezes a ausência do Estado. O Estado nem está presente. A gente já acabou de ouvir aqui. Ou a gente tem a ausência, então, por quê? Eu não tenho nenhum tipo, ou tenho
algumas políticas públicas que são muito ruins, ou elas nem existem, ou existem, mas não são colocadas em prática. Então o Estado muitas vezes é ausente. A gestão também muitas vezes traz muito problema. E a gente tem então aqueles empreendimentos públicos que são autorizados muitas vezes, né, e que são induzidos pelo Estado e que, no entanto, causam muito problema para as pessoas. Então está ali o que eu tinha falado para vocês, né, que o Estado está presente, por exemplo, na Amazônia, mas dessa forma esquizofrênica. Né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele oferece alguma coisa que possivelmente pudesse trazer um desenvolvimento, ou crescimento pelo menos, né? Ao mesmo tempo ele agride quem está ali. Ele agride o meio ambiente. Ele agride a cultura local. Então, e aí como é que a gente fica? Nós, seres humanos, como é que a gente fica em relação a essa questão da proteção ambiental e do meio ambiente propriamente, né? Então, tem 3 maneiras que nós podemos nos relacionar com o meio ambiente. Então, existe o preservacionismo, que é aquele assim, eu não toco, não pode tocar. Tem o conservadorismo, que a gente pode sim usar, mas a gente vai conservar. E a gente tem um outro tipo de relação, que é o socioambientalismo, que fica ali no meio. Eu vou preservar sim, mas eu vou conservar também. Então, eu posso usar, eu posso fazer um uso mais racional desses recursos todos que a gente tem. Vamos passando, porque já teve outras coisas que a gente já ouviu, que eu ia dizer aqui, a gente já pode dizer. Muito bem. O que acontece em termos de patrimônio nosso, patrimônio brasileiro nosso e o patrimônio cultural nosso? Como é que a gente entende essa relação? Né? O que a própria Constituição diz? Que é um conjunto de bens de natureza material e imaterial. Muito bem, tomados nesse conjunto significa que é tudo aquilo que nós construímos, é tudo aquilo que as comunidades humanas constroem, é tudo aquilo que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, as nossas formas de expressão, as nossas formas de criação, são as nossas músicas, são as nossas danças, é tudo aquilo que constitui a nossa vida. Né? Então, tudo isso aí, a própria Constituição está dizendo que foi, então, que deveria ser tombado como patrimônio nos sítios, né, que são detentores dessas histórias nos antigos quilombos. Tudo bem? Vamos voltar um pouquinho. Então, a gente tem meio ambiente, estamos falando de meio ambiente, nós estamos falando de cultura. Existe um livro bem legal, não importa aqui agora de quem que é não, mas fica a dica aí para vocês, que é a seguinte, que tudo que a gente faz, as nossas relações dependem da nossa cultura. No fundo, elas são culturais. Por quê? Eu me relaciono com o dinheiro de acordo com a minha cultura. Nós vivemos num mundo capitalista, então a gente se relaciona com esses recursos de modo, né, com a nossa cultura, de acordo com a nossa cultura. A gente se relaciona com o meio ambiente de acordo com a nossa cultura, e assim vai. Né? Então, vamos lá. Esse desenvolvimento que aconteceu no Brasil, e que foi dito aqui também ontem, hoje e tal, ele se baseou em quê? Nesse processo de desenvolvimento, a gente tornou o negro como mercadoria. Né? Então, essa mão de obra que foi escravizada. Então, vendia-se pessoas, né? Do mesmo modo que eu vendo qualquer coisa. Então, essa coisificação da pessoa, isso foi, né? E, assim, isso foi e se nós não tomarmos cuidado, vai continuar sendo uma forma muito cruel de tratar as pessoas. E muitas vezes, aqui eu gostaria até de lembrar que muitas vezes nós todos, brancos, pretos, amarelos, não importa a cor, né? Muitas vezes nós nos tornamos escravos e escravizados de algumas coisas que a sociedade coloca para nós. E a gente se prende àquilo e a gente se vende a esse tipo
de comportamentos. Então, essa questão da escravização de pessoas sempre existiu. Sempre existiu. E durante muito tempo, a cor da pele da pessoa não indicava que ela era escrava. Então não era só o preto que era escravo. As pessoas ditas fracas, que tinham sido conquistadas durante a guerra por algum motivo, eram feitas escravas. Mas particularmente interessa para nós aqui a questão do povo preto, do povo negro. Eu gosto da palavra preto. Eu já ouvi uma vez um negro, um homem negro, então, portanto, um homem preto, dizendo assim: vou parar com esse negócio de chamar de negro, porque não existe cor negra, existe cor preta. E ele fala isso, por que não? E associa que negro é aquilo que é ruim. Agora, preto não, você não vai me dar um lápis, um carro preto, é um carro preto. O café é preto, a cor é preta, né? A cor é preta. O branco, a cor é branco ou branca, é vermelho. Não tem outra coisa. Pode falar. O nome da pessoa, você sabe que agora você me lembrou de uma coisa, porque todo mundo que chega aqui na frente fala assim: eu sou fulano, E aí até eu estava me lembrando que quando eu coloquei meu nome ali, eu coloquei Yara Lúcia Gomes Brasileiro. Aí eu falei: nossa, eu coloquei o nome, o sobrenome, o outro sobrenome. Aí eu fiz do jeitinho aqui, ó. Eu vim sem nem pensar nisso, mas foi uma coisa que me chamou muita atenção. Cada um que chegava aqui falava: eu sou, olha que bacana, eu sou fulano, meu nome é esse, meu nome do meio é esse, meu sobrenome é esse. Então eu não sou Yara Brasileiro, eu sou Yara Lúcia Gomes Brasileiro, né? Então, essa é a nossa, é uma questão de nos identificar, né? Então, voltando à nossa história aqui, esse processo, então, que escravizou as pessoas de cor preta, né? Ela não tem cor negra, então ela tem uma cor preta, forçou esse trabalho escravizado, mas também aconteceu o quê? Consumiu os recursos naturais. Que foi isso? É para plantar a cana? É para plantar o algodão? É para, sei lá, plantar café? Para que foi? Para a gente... Então, eu escravizei, e aí, além de ter cometido esse crime, eu ainda cometi um crime contra a natureza, né? Porque eu fui devastando tudo. Eu não, né? Mas aquelas pessoas que fizeram dessa forma. Então, olha aí, como é que as coisas estão, assim, essa questão do desenvolvimento acaba trazendo um impacto muito grande sobre o meio ambiente, sobre esses recursos. Então, a mão de obra escravizada estava envolvida nessa história, né? As pessoas escravizadas, então, sendo vilipendiadas, né? A palavra que me ocorre é essa, elas sendo machucadas, sendo feridas, literalmente, não só no seu corpo, mas na sua alma também. E isso, vamos dizer, às custas também do meio ambiente. E aí, esse livrinho que a professora Maria, a auxiliadora, coordenou, lá pelas tantas, tem essa pergunta, que eu achei fantástica, deixei ela sozinha. Mas quem segura um escravo que sonha com a própria liberdade? Quem é que segura? Os nossos sonhos são nossos sonhos. Quem é que segura os nossos sonhos? Quem é que segura o meu sonho de ser livre, não importa no que? Pode ser livre de qualquer coisa, mas quando a gente se sente livre, porque alguma coisa estava te oprimindo, alguma coisa estava te prendendo em algum lugar, ou alguma coisa, outra, ou alguma pessoa. Então, esse ser humano que foi escravizado, ninguém vai segurar se ele sonhar com a sua liberdade. Quem é que segura? Ninguém. Perceber. Quando as pessoas começaram a sentir desde antes, eu fui trazida da África para cá. E aí tem um outro detalhe que eu me lembrei aqui agora, que eu acho que é importante. Quando as pessoas eram trazidas para cá, vocês sabem muito bem que vinham de diversas partes da África. Portanto, tinham idiomas diferentes, falavam línguas diferentes, tinham
culturas muitas vezes muito diferentes. E aí o que o pessoal fazia? Separava essas pessoas. Então eu não vou misturar gente, ou eu não vou trazer gente no mesmo navio, ou vou colocar na mesma fazenda, gente que falava a mesma língua. Olha só como a coisa é sutil, mas que é perversa. Por quê? Porque aí eu separo, você não conversa com você, porque aí também eu me sinto muito mais segura, porque vocês não vão conseguir se revelar. Então você não fala a mesma língua. Então, num encontro como esse aqui, eu vejo a grande necessidade de a gente falar a mesma língua, de a gente falar o mesmo idioma. O idioma da resistência, o idioma da vontade de ser livre. E é livre agora, não é do grilhão que estava literalmente prendendo as mãos e os pés das pessoas, não. São outros grilhões, muitas vezes até muito sutis, que a gente não percebe. Então, ninguém vai segurar essa pessoa que sonha com a sua liberdade. E daí, então, a gente começa com a quilombagem. A quilombagem, então, foi esse movimento de rebelião que aconteceu no Brasil todo. No Brasil todo. E que teve uma influência muito grande depois, inclusive na própria abolição. Não foi porque alguém disse assim, ah não, mas agora nós vamos abolir os escravos, nós vamos abolir porque eu sou bonzinho. De repente, né, eu vi que eu estava fazendo errado. Não foi isso, não. Foi exatamente a resistência, né, dessas pessoas que no Brasil inteiro acabaram mudando, né, desgastando esse sistema escravista e acabaram conseguindo levar a leis da libertação. Então esses quilombos são essas comunidades rurais, sim, mas que sobrevivem numa cultura própria. Muito bem. Então, o que segurou os quilombolas? Exatamente a consciência dessa liberdade e o respeito pela sua própria cultura. Essa identidade, nós temos que saber quem nós somos. Quem sou eu? Se fosse aquela hora, a gente está numa época aí, eu tenho 5 minutos. Tá? Então, nós estamos numa época de quê? De tudo é muito igual. E essa coisa da clonagem, está vindo aí, né? Sei lá se vai. Então, como é que eu sei que eu sou eu, se eu sou igualzinho a você? Não tem jeito, eu preciso do outro para saber que eu sou eu. Eu preciso da sua diferença, eu preciso da minha diferença em relação a você para saber que eu sou eu. Porque senão, se todos nós fôssemos iguais, como é que eu ia saber que eu era eu e não eu, o Khaled? Ou o que quer que fosse? Se fôssemos todos iguais. Que bom que somos todos diferentes. Né? Então, do mesmo jeito que os Kalunga propriamente, né, dependiam da natureza antes para sobreviver, hoje a natureza vai depender dos Kalunga para sobreviver. Porque nesse sistema em que nós estamos vivendo, o pessoal está acabando com a natureza. O meio ambiente está sofrendo demais. Então agora a coisa quer dizer, eu, Kalunga, preciso do ambiente. Hoje o ambiente precisa muito de mim. Né? E aí vinha o que é o Kalunga. Vocês devem conhecer muito mais do que eu, que é para os Kalunga, né, os primeiros, os negros, os pretos primeiros, né, o Kalunga pode ser um rio, o rio que separa a vida e a morte. Gente, eu achei isso espetacular. Por quê? Porque o pessoal entendia assim, tem uma montanha, tem um rio e tem uma outra montanha que se espelha nessa. Então o rio espelha essa montanha. E aí o que acontecia? Esse rio separava a vida e a morte. E quando o pessoal morria, as pessoas diziam assim, ele atravessou o rio e ele agora ficou mais forte. Então essa noção de vida e morte, né, entre os Kalungas são muito interessante. E aí alguns nomes aqui, só para a gente ver essa aproximação dos Kalunga com o meio ambiente mesmo. Então é o Riachão, é Metaboca, é Funil, né? Então a gente tem assim, tudo dos Kalunga é bastante relacionado à natureza. E o que o povo planta? Milho, feijão, abóbora, mandioca, e todo mundo tem que aprender. Lá naquela época dos quilombos, então quando eles foram iniciados, o pessoal tinha que aprender como é
que peixe que é melhor que dá mais nessa época, qual é o plantio que eu vou fazer, enfim, teve-se que aprender tudo isso. Então a gente tem, então lá todo, já estou quase terminando, meio ambiente. Um meio ambiente saudável me garante uma saúde boa, e a minha saúde boa me diz assim, então eu vou tratar bem desse ambiente também, e eu consigo entender tudo isso a partir do momento que eu tenho educação, e que eu aprenda, que eu tenha conhecimento. E o conhecimento vem não só dos livros, vou lá de novo, né? Mas também entre as pessoas que podem me ensinar, entre aqueles mais velhos. Então a gente precisa, né, juntar tudo isso, e os calungas são bons nessa coisa. Então calunga com K, calunga com C, né? Então podia ser um ratinho, era um camundongo, daí fica assim, né? É uma coisinha qualquer, é a pessoa negra. Isso lá no começo, também era o calunga, né? Então uma coisa pequena, mas também uma plantinha que nasce junto da água, junto daquele rio, e que vai fazer a diferença, porque aquela plantinha que nasce ali é o ciclo da vida, a vida que está sendo preservada naquele lugar, né? Então, quem é calunga sabe, quem não é calunga tem que aprender. Calunga, então, e essa coisa toda, da nossa relação, da relação dos calungas com a água, com a natureza, com a saúde e a doença, com a liberdade e a educação, com a sabedoria, com a memória, com morte ou vida. Vocês já viram que eu fiquei meio assim, porque aqui eu quero parar para fazer uma homenagem a uma pessoa que eu não conheci, que foi o professor Adão, que ontem eu realmente chorei aqui, porque eu acho que ele atravessou esse rio, ele se misturou a esse rio, e ele deixou essa marca, ele se transformou, para mim, que nem conheço, numa pessoa grande, né? Transformou para mim, e assim, isso aqui é ser um professor, isso aqui é ser uma pessoa, não importa ser professor, é aquilo que ele fez com amor, ele fez com dedicação, ele deixou. Pois é. Então, uma árvore que seja isso, uma pequeníssima homenagem a essa pessoa e a esse povo calunga que tem que mais aqui resistir, sim, sempre, né, para a gente conseguir fazer isso aí, chegar nesse rio nosso de uma maneira bonita. Obrigada, gente. Mesmo com fome, a Yara faz a gente se emocionar, né? Para a gente não perder a dinâmica, um bloco de perguntas, ok? Então já temos um inscrito, eu vou convidar a mesa para compor aqui, por favor, Rafael, a auxiliadora. Ixi, esse é um bloco só, viu, gente? Quem tiver de fazer pergunta já faça. E vou pedir para que sejam sucintos, viu, Idemar? Gente, então, bom dia. A minha pergunta vai ser direcionada à professora Maria Auxiliadora. Eu preciso pedir desculpa porque o tempo nosso já são 1h20, tem muita gente ainda para almoçar, a gente precisa voltar para segunda-feira. Mas vamos para a pergunta, por favor. Então, minha pergunta é direcionada à professora Maria Auxiliadora em relação ao processo de educação no estado de Goiás. Recentemente, o governador, junto à Secretaria de Estado de Educação, publicaram no site da Secretaria
um projeto, na verdade um programa para implementar nas escolas do campo, e lá ele é bem incisivo, coloca especialmente nas escolas Calunga o ensino médio à distância. Então eu gostaria de saber se já tem, partindo dessa publicação e dessa forma de educação que eles querem implementar nas escolas do campo, e em especial nas escolas Calunga, se já tem um debate a nível da organização da educação Calunga para o enfrentamento desse modelo de educação a ser implementado já em fevereiro de 2020 em 187 escolas do campo e em todas as escolas Calungas que têm o ensino médio. Pela ordem aqui que eu observei, não foi a ordem que levantou a mão, porque eu observei, tá? Idemar, por favor. Bom dia a todos e a todas, bom dia para quem não almoçou e boa tarde para quem já almoçou, né? Primeiramente, obrigado pela oportunidade de aprender. Meu nome é Idemar, eu sou professor do FT, já fui professor nesse campus, já conheço parte da comunidade Calunga. Eu tenho duas observações a fazer para que a gente possa pensar a educação daqui para frente. Uma é em relação a nós professores universitários, porque eu estou entendendo que a universidade, ela, de certo modo, ela vem contribuindo sobremaneira com esse processo de escolarização das comunidades calungas, da educação do campo, enfim. No entanto, nós, professores universitários, não sabemos aprender a aprender. Não sabemos auscultar a educação, o respeito, a vida e a dignidade deste povo. Então, nós precisamos nos reeducar. E aí, para nos reeducarmos, nós precisamos aprender a ouvir. Dona Procópia, ontem, em todos os anciões dessas comunidades. Então, me parece que é um movimento que ainda não foi feito e que precisa ser feito. A outra questão que eu penso importante, e aí deixando para os organizadores, que se escreva um manifesto deste encontro em relação à situação das comunidades, mais precisamente do Calunga, né? Denunciando as atrocidades, mostrando esta força, esta voz, esta vida. Obrigado. Obrigado, Idemar. Eu estou anotando, se a senhora puder esperar eu falar. Eu observei a Ana e a menina que está do lado, que é o seu nome, a professora Maria Priscila e o professor Pasquim. Vai ser uma pergunta rápida, e a pergunta é se, especificamente para o Rafael, que teve o prazer de ser meu orientador, eu desisto dele. Esse estigma que você colocou, Rafael, que nos trata como pobrezinho, né? Para você, esse formato de educação, de saúde, esse pensamento de meio ambiente, unidade de conservação, áreas protegidas, sobrepondo o nosso território, se a universidade, se para vocês, se é possível entender que tudo isso é um projeto de continuação do colonialismo lá de quando descobriram o tal de Brasil. Som. Desculpa, é uma pergunta das duas. Não. Eu também. Pode falar. Na verdade é bem rápido, só uma pequena apresentação assim, do grupo de estudantes que vieram na delegação lá da UNB representando o CA da LEDOC.
tem pessoas da comunidade de Padre Bernardo, da comunidade Calunga lá de Teresina, da comunidade Planaltina, vieram uma série de estudantes, né? E aí eu queria fazer uma fala enquanto diretora do DCE da UNB e estudante da LEDOC, primeiro para dizer e reverenciar a mesa na figura do Valmir, para dizer a figura representativa que ele é para o curso da LEDOC e a síntese do que nosso curso propõe, né? Que é isso de ler a realidade, interpretar a realidade para transformar. Que para a gente essa coisa da atuação e do processo de referência é um método, mas também um princípio. Então, dizer para você, Valmir, para as turmas que talvez nem te conheçam presencialmente, você é uma grande referência nisso de ler, nessa coisa de abrir o livro e ler, mas também de atuar na sua comunidade, né? Porque isso é muito importante para nós. E aí, enquanto movimento estudantil, a gente está aqui para falar da necessidade das pessoas quilombolas calungas na universidade também comporem o movimento estudantil, né? Porque o movimento estudantil do Brasil, da UNB, ele precisa também pensar essas realidades dos povos tradicionais, ele precisa também pensar essa escola quilombola, ele precisa também formular em relação a isso, principalmente no momento, né, como o Rafael estava trazendo, de retrocesso que a educação e que a universidade tem sofrido. E aí é nos colocar assim, como aliados, como parceiros, para construir essa luta, para que todo o movimento estudantil pense todas essas questões da educação e dizer também que no último congresso da UNE teve uma mesa sobre educação do campo, teve uma mesa com uma estudante quilombola sendo representada e é uma pauta que a nível de Brasil, né, com a União Nacional dos Estudantes, a gente tem colocado e precisamos muito avançar. E aí também convidar esse coletivo, né, para pensar e para somar esforços conjuntamente. E aí, por fim, agradecer por essa experiência, né, para a organização, assim, está sendo muito incrível, muito místico todo o evento, assim, e dizer que se formos nós os incubados, né, de sediar o próximo seminário, que o movimento estudantil da FUB já se responsabiliza e já está muito animado para construir isso aí. Aparecida, estou de Pasquim, e aí a gente passa para a mesa. Então, eu sou Maria Aparecida de Matos, talvez no meu departamento a única negra professora no campus. Desde que eu cheguei aqui há 11 anos, eu nasci no Quilombo e trabalho com educação quilombola, sou da área de metodologia, né, e didática. Então, esses 11 anos de trabalho foram dedicados para que os jovens calungas e as crianças calungas se vissem num material didático pedagógico e tem uma brinquedoteca ali que vocês podem conhecer. Já levei algumas pessoas para conhecerem. E a professora, gostei muito da fala da professora Maria Auxiliadora de quem eu conheço há muitos anos, no movimento e como conselheira, que fui da CEPIR por vários anos. E a gente está com um projeto, nós estamos muito preocupados com a educação e artes dentro das comunidades, né? Porque aí chegou um novo curso e aí é uma proposta assim, que eu acho que precisa ser adequada à comunidade quilombola. Então a professora estava lendo agora sobre as diretrizes curriculares, eu até procurei uma lá, que é a nossa proposta é tentar trabalhar com as cabaças, com os produtos que eles têm lá e a partir daí perpetuar. Nós estamos com um problema que os jovens calungas saem das suas comunidades e nós precisamos pensar projetos de geração de renda, né? Porque só o turismo, como a professora Yara falava, ele traz benefícios e traz malefícios. A minha proposta é ainda que a gente pense junto com a comunidade, já que nós estamos trabalhando turismo, o que nós vamos oferecer de produtos que saem da natureza? O que nós poderíamos fazer com o jatobá, com a cabaça e com outras coisas que ainda não estão sendo feitas dentro das comunidades? Então é nesse sentido que eu pensei nas diretrizes curriculares, né? E essa BNCC nova, ela está muito sem foco,
principalmente para nós que trabalhamos com comunidades quilombolas. Eu li e reli para estar falando isso. Ok. Bom, um comentário ao invés de questões, mas gostaria aqui de parabenizar aqui o Vilmar, junto com a equipe aqui dos dois jovens lá do Quilombo, né? E me senti muito feliz, porque a minha área é de administração. Eu trabalho com economia política e a minha formação é essa. E fico feliz de que a incorporação com o controle Calunga, né, de instrumentos que possam gerar desenvolvimento, renda, projeção de futuro, e vendo esses jovens dominando essa tecnologia de georreferenciamento, e fazendo parceria com a autonomia do Quilombo. Então, quero parabenizar aí o Vilmar e esse desafio que provavelmente vem pela frente das representações municipais, né? Tem que aparar as arestas, as diferenças internas das várias comunidades e tentar, de fato, ter que os estudantes Calunga ocupem um lugar político, assim como já vem ocupando em diversas instâncias, e não há limite, né? Na universidade não é só para fazer educação do campo, né? É para fazer engenharia, é para fazer administração, é para fazer medicina, é para ir para o mestrado, é para o doutorado, né? É para subir, né? Para lugares que sempre foram, como falou bem a professora Maria Auxiliadora, foram sempre negados, né? Visitei, por fim, aqui, rapidamente visitamos, eu e o professor Tibi, é um laboratório que essa professora Maria Aparecida tem aí. Ela visitou muitos países da África e faz um trabalho belíssimo, né? Ela tem que botar na internet para mostrar, porque é uma maravilha. Quem puder visitar, visite. E, por fim, o comentário do professor Rafael em relação ao modelo de pesquisa, a forma de se relacionar com as comunidades em que se mantém a autonomia, né, dos estudantes, a autonomia do território. Achei que é um rumo que devemos seguir e continuar, e também dizer que a UNB, pela DUMB, nós também nos responsabilizamos em acolher o próximo encontro. Obrigado. Rapidamente, eu tinha, desculpa, Camila e Marta, tem duas diretoras do DCE agora da UNB. Vou só contar que a reação talvez já esteja começando a vir, pessoal, para a gente não se desanimar, não se frustrar com essa energia destrutiva do fascismo. Lá o Diretório Central dos Estudantes teve por muito tempo sob as mãos de um grupo chamado Aliança para a Liberdade, que lembra tristemente o nome de uma aliança para o progresso, que era uma aliança muito conservadora da década de 60, uma aliança que culminou no golpe militar e tudo. Esse grupo perdeu a eleição para um grupo unido de vários movimentos sociais, partidos progressistas, que teve 7.500 votos, teve 75% dos votos da última eleição, estão recém-eleitos, acabaram de tomar posse, e tem aqui duas diretoras que vieram para cá para fazer articulações também com o movimento estudantil. A minha companheira Ana Cláudia Mumbuca, que muito me ensinou nesse processo de orientação que a gente teve. Sim, eu concordo, obrigado pela pergunta. Esses estigmas são heranças do colonialismo, são heranças que subalternizam, que não conseguem ver como protagonistas do seu próprio destino, que não conseguem reconhecer que quilombolas, Calunga ou de outras comunidades possam autodeterminar o seu destino. Por isso há muita resistência. Recomendo a leitura da dissertação da Ana Cláudia Mumbuca, chamada Uma Escrita Contra a Colonizadora do Quilombo Mumbuca, é isso mesmo? Porque ela faz crítica, inclusive, da telenovela da Globo, O Outro Lado do Paraíso, que foi estereotipar o Quilombo Mumbuca em que ela vive. Então, esses estereótipos a gente precisa dominar, sistematizar, para didaticamente desconstruí-los e criar um vocabulário crítico que impeça a toda a população negra brasileira e de outros países de ser suscetível a esses estereótipos, de se deixar enfraquecer.
Ao mesmo tempo, acho que a gente precisa conhecer as experiências de insurreições, de batalhas da nossa história, mas também da história do século XX, como os Panteras Negras, que tiveram um papel importantíssimo nos Estados Unidos, que constituíram inclusive um partido político, e por isso teve uma operação muito dura do FBI para tentar desmontar, prender lideranças, mas foi uma experiência criativa, formativa, artística, de muito poder. E eles fizeram algo que a professora Maria Auxiliadora fez hoje aqui, foi na lei. Ela estava aqui nos dando uma aula de Constituição, de LDD, de como é que a gente pode aprender a se proteger conhecendo a lei, para exigir nossos direitos e ampliar o universo de possibilidades do que a gente tem e não deixar retroceder. Eles lá podiam se armar contra a polícia branca que ostensivamente os discriminava. Então eles faziam rondas para proteger a população negra da polícia branca. Eles cercavam e obrigavam a polícia branca a se desarmar, a baixar as armas. Depois mudaram a lei, isso passou a ser ilegal. Mas eles foram na lei. A gente tem que ir na lei para impedir esse absurdo desses 35 mil escolas fechadas, em um período, inclusive, de parte dessa história de governos de centro-esquerda popular, em que permaneceram. Se a gente vê a força do modo de produção do agronegócio, em que não conseguiu impedir o fechamento dessas escolas em território camponês, em território quilombola e em território indígena. Eu acho que a gente só não pode esquecer, pessoal, que se o pré-sal não tivesse mudado as regras, sido mudadas as regras depois do impeachment, por ação do senador José Serra, para começo, e agora com esses leilões, a gente ia ter tanto dinheiro para a educação e para a saúde, que a gente não ia saber nem como gastar. Para vocês terem uma ideia, ao invés de esperar fazer estrada, para ter boa estrada para o vão do moleque, por exemplo, ia poder ter helicóptero. Aqueles helicópteros grandes, militar, que carrega 50 pessoas, uma tropa inteira, não ia ter gente morrendo de picada de cobra, não ia ter gente passando mal e com dificuldade de chegar, ia ter hospital dentro do quilombo. O debate que a gente tinha antes do impeachment era, por exemplo, da possibilidade de criação de uma rede de institutos federais quilombolas no Brasil todo. Ou, por exemplo, de uma Universidade Federal Calunga, no maior quilombo do Brasil e do mundo, em que todos os estudantes quilombolas pudessem vir fazer curso de graduação, mestrado e pós-graduação, e boa parte dos professores já seriam, nesse ciclo do Reúne, professores quilombolas formados nas universidades. Isso não pode acabar. A gente não pode esquecer nossos sonhos, nossas pretensões, nossas perspectivas. É um baque, que espero que seja provisório, que não dure 21 anos, como durou a ditadura de 64, né, até 85, mas haviam sonhos grandes para esse território, sonhos de gerações ancestrais que lutaram por 300 anos para se manter aqui. Então a gente tem que levantar essas possibilidades, mantê-las em pauta. Esse território tem um simbolismo. Vejam, há 20 anos atrás, essa região era o interior goiano. Há 20 anos atrás, o movimento negro unificado estava começando a fazer o trabalho de discussão dos territórios, o que é quilombo aqui, não sei o que, essa comunidade é quilombola, vejam só as tradições. Há 20 anos atrás não tinha essa memória. Hoje não tem quem vá em Cavalcante, ou em Monte Alegre, ou em Teresina, ou nesse arco de 5 cidades que tem, e não saiba que há um quilombo ali. Quem quer esconder isso hoje está agindo quase de má fé, porque é uma ignorância muito ignorante. Você ignorar que há o maior quilombo do Brasil no território, você levar para uma cachoeira, para um atrativo, e não falar que ali é um território ancestral quilombola, hoje é uma omissão, né? Porque isso tudo já está divulgado, esse território está conquistado, ele agora precisa ser defendido e amplificado, né? O Pasquete pela DUMB, a Camila pelo DCE, já colocaram uma posição, cadê? Está aqui a logo incrível, tá, né? Fiquei pensando nessa logo aqui, achei incrível a explicação dela, porque também, além dos municípios, né, a gente pode pensar então que a UFG começou, aí a PUC de Goiás, aí tem a UFT, então pode ser a UNB, e tem a UEG, tem, enfim, os IEPs. Quer dizer, só para dizer que nós nos dispomos efetivamente a fazer parte desse arco de proteção, ou de apoio, de formação e aprendizado recíproco desse intercâmbio das universidades e institutos com o território, né? Acho que isso é um compromisso que a gente afirma vindo para esse encontro, né? De que a gente tem muita vontade de participar desse processo cada vez mais. Obrigado. A pergunta do Pedro, Pedro, não existe nada sendo discutido sobre o ensino médio. Saiu a resolução 4
da BNCC sobre o ensino médio, mas nenhum Estado se manifestou ainda com relação ao ensino médio. Eu acho que é o momento de nós nos reunirmos. Eu achei bom agora que o professor Rafael se colocou à disposição para discutir determinadas coisas. O DCE precisa se envolver nisso. Vamos tomar a dianteira de discutir o ensino médio. Primeira coisa que é preciso ficar claro é que quando eu pego o censo escolar, eu tenho hoje, o censo escolar não, o censo do IBGE, que trata de analfabetismo, de aluno, eu tenho matriculado um percentual de 3% de negros no ensino médio. Então eu costumo perguntar assim, a nossa luta, cotas, será que daqui a alguns anos nós temos aluno negro para concorrer às cotas? Então, eu conheço alguns tipos de ensino, metodologia, porque aí não é conteúdo, é a metodologia, como é que eu vou oferecer ensino médio. E os que eu conheço são muito. Tem aqueles, por exemplo, em alguns estados, como no caso do Amapá, em que vai professor lá para a comunidade, dá 3 meses de aula de português e volta, aí vai o professor de geografia, dá 3 meses e volta. Não está dando certo. Então, na verdade, eu acho que é o momento da gente tentar propor alguma coisa, discutirmos. A UNB pode nos ajudar muito nisso, né, Rafael? O DCE, como colocaram ali, como é que vai ser o ensino médio? Né? Como é que vai ser ofertado o ensino médio nas comunidades? A legislação, inclusive, é o único grupo que pode ser transportado da comunidade para estudar fora da comunidade, é o ensino médio. E a educação de jovens adultos. Então, eu acho que a gente tem que sentar e pensar o que eu quero. Ao invés das pessoas nos dizer como vamos atender, nós vamos fazer a proposta. E podem saber que podem me convidar que eu estou junto. Tá bom? A pergunta do Rafael aí, eu queria dar um palpite na sua pergunta. Que fez você, lá do Jalapão, né? Fez uma pergunta, essa história do pobrezinho. Na semana passada, e é bom que os calouros estejam aqui, para escutar o que eu vou dizer, nós tivemos um evento que tratou de preconceito, racismo e discriminação e os seus reflexos no mundo do trabalho. E foi convidado, o foco seria indígena, seriam os povos originários, né? Os indígenas, quilombolas e pessoas de matriz, de religião de matriz africana. Essas que seriam o foco. E qual foi a minha surpresa? Que vão apresentar lá uma experiência que eu não entendi muito bem, que era uma pessoa falando de quilombola pelos quilombolas. Eu achei bastante estranho. Era o único homem branco da mesa que não disse que veio, né? Mas o pior foi quando ele concluiu, que aí que é a resposta do pobrezinho. E a gente tem que ter muito cuidado com essa história de oferecer educação para quilombola. Porque muitas vezes esse jovem sai da comunidade, vai fazer universidade e é uma peça que a comunidade pede. Essa foi a expressão. Eu não entendi muito por que peça, né? Deve ser, será que ele está comparando uma peça de carne? Ou será que ele está comparando que antes da abolição se vendia uma pessoa negra
e era chamada de peça. Né? É uma peça assim, por isso que tem um valor tão alto, é jovem, forte, com bons dentes. É uma peça muito boa. Então, o pobrezinho, aí colocado, eu achei que ele fez um papel de considerar o pobrezinho. E, infelizmente, como eu fazia parte da organização, eu não pude responder. Eu tive que engolir. Né? Não podia me manifestar contra a observação que ele fez. Mas me deixou bastante preocupado, inclusive o vídeo apresentado, que era um vídeo onde várias mulheres negras, em torno várias mulheres brancas, e essas mulheres brancas ensinavam os quilombolas a fazer doce com fruto do cerrado. E aí era escrito exatamente: ensinar a fazer doce com fruto do cerrado. Então, e como não tinha nenhum quilombola no espaço, e eu fazia parte da organização do evento, eu não podia questionar a pessoa. Mas isso me deixou bastante intrigado, bastante preocupado. Por isso que eu pedi para intervir na sua fala. De manhã, eu acho que ela já saiu, uma historiadora, falou sobre materiais didáticos, sobre livro. E isso me levou, e também a professora Yara falou de um livro específico, pelo qual eu tenho grande apreço. Foi o primeiro livro, pelo menos que eu conheça, o primeiro livro didático feito para uma comunidade quilombola, que é esse livro, Uma História do Povo Calunga. E eu achei bastante interessante que você utilizou esse livro. E, ao poder procurado, esse livro está entregue na comunidade. Agora tem outro, agora tem Bahia de Todos os Santos e Quilombos, feito por um grupo de comunidades da Bahia. Então é um livro especificamente, mas o primeiro, isso foi tão festejado, então, que o Brasil tinha que mandar livros para uma exposição de livros no México, e um dos livros que foi esse. Bom, aí distribuiu o livro, foi pedido pela Esther na segunda edição, tornamos a distribuir o livro, e de uma hora para outra alguém me procura querendo um projeto para fazer um livro didático para a comunidade calunga. Fiquei muito feliz que eles iam, não é fazer, mas compraram o livro didático. Aí eu perguntei, qual é o objetivo? Certo, substituir uma história do povo calunga, que a gente não quer esse livro lá mais. Eu resolvi perguntar, por que a gente não quer o livro? Porque nesse livro tem muita gente que já morreu. Aí eu perguntei para a pessoa, mas me diz uma coisa, vocês falam de Pedro Álvares Cabral? Sim. O Pedro Álvares Cabral é vivo? Platão, Aristóteles são vivos? Né? Então, isso é bastante preocupante. Eu acho que vocês deveriam, ele está no domínio público, e a professora Yara trouxe muita coisa desse livro. Eu acho que a gente deveria tentar retomar esse livro. Se não tem, pedir uma nova edição do livro, ou então se reunir os municípios e fazer o livro. Para isso, basta pedir uma autorização MEC, porque como um livro, ele vai autorizar sem problema nenhum, mas é bom pedir essa autorização. Mas eu acho que era hora da gente retomar. Eu fiquei pensando nesse livro, principalmente depois da fala de Dona Rainha, de Dona Procópia, né? Esse livro vai falar da festa da abadia, dos chás da comunidade, das parteiras. Esse livro vai tratar disso. Tem gente que já morreu, tem gente que passou, né? Algumas pessoas já eram idosas, morreram, mas por isso nós temos que tirar o livro, tá? Então, eu acho que era isso. A pergunta exatamente foi do Pedro. Muito obrigada. Se tiver mais alguma coisa, estou à disposição. Bom, boa tarde, né? Para mim é uma grande honra estar aqui, participando dessa mesa, e quantas vezes nos procurar, que a oportunidade tiver, vamos estar aqui.
fazendo com que as nossas lutas, nossa vivência seja trazida e seja debatida, principalmente nossos estudantes quilombola. É um pouco disso, professor administrador, que me trouxe aqui a lembrança, só falar da questão do simpósio que teve em Brasília, né? A associação ainda assim, pequena quantidade de gente, a diretoria às vezes é pouco, e nós queremos que esse jovem esteja presente. Eu falo porque, assim, nem em casa eu chego de passagem, eu passo, não fico mais em casa, e eu tenho uma filha, ela cobra bastante. E minha esposa também às vezes cobra, entendo o processo da luta, né? Mas eu agradecer a Camila também pelo convite. Camila, eu não sei se eu vou estar, mas a associação não é só eu, tem Esté, que é a minha professora, que na verdade eu, dentro da minha pesquisa, ela luta pelo território e memória do povo calunga, que o Pasquete foi meu professor orientador, e aprendi muito, e por isso eu estou aqui hoje na luta, defendendo o meu povo. Enquanto for vivo, a gente vai estar lutando. A gente sabe que não é fácil, né? Então eu sempre falo para as pessoas, desde ter alguns posicionamentos atacando, não defendo o Vilmar, não, defendo o território, defendo a associação, porque hoje sou eu o presidente, mas amanhã não serei eu que esteja aqui. É preciso ter mais gente, né? Mas eu deixo aí à disposição, sou o Calé, pelo convite também, Associação Quilombo Calunga, tá aí para ser parceiro e estar junto aí com nossos presidentes das associações vizinhas, que a gente tem um contato muito grande. Agora há pouco eu estive em Campo Alegre, Paraná também, uma reunião com o pessoal lá. E estamos aí. Obrigado, professor Rafael, também. E estamos à disposição. Obrigado aí. Bom, eu quero dizer da alegria, mais uma vez, da gente estar aqui, né? Nem a fome tira a gente daqui, né? E agradecer cada um dos participantes dessa mesa, né? Pela rica aula que a gente teve aqui. Os diálogos continuam. Por conta da hora que a gente já vai almoçar, eu sugiro a gente começar os GTs às 2h30, tá? Então a gente começa os GTs às 14h30 e aí a gente vai servir o almoço aqui no refeitório à tarde, tá certo? Atrás desse bloco aqui, tá bom? Bom almoço a todos nós. Obrigado.